Olá, você vai ver nesta edição. Pleno julga representação envolvendo a Assembleia Legislativa. TCE aprecia monitoramento feito na Prefeitura de Tangará da Serra para apurar acúmulo de cargo público. Pleno reforma parcialmente decisão de acórdão envolvendo a Câmara de Lambari do Oeste. Os detalhes agora no TCE Notícias. Tribunal de Contas de Mato Grosso aprecia a representação de natureza externa envolvendo a construção de estacionamento anexo ao Teatro da Assembleia Legislativa. O processo de representação de natureza externa voltou ao Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso após o pedido de vista do conselheiro interino Moisés Maciel, que apresentou um voto mais rigoroso com relação às determinações. A relatora do processo inicial, a conselheira interina Jaqueline Jacobse, que apurou irregularidades na construção do estacionamento da Assembleia Legislativa, na sessão do dia 17 do mês passado, já havia acolhido o relatório da equipe técnica do TCE e apontou um superfaturamento de quase 17 milhões de reais por meio de um contrato firmado em 2014 com a empresa Tirante Construtora e Consultoria Limitada. O voto da relatora foi procedente à representação. A equipe técnica fez 28 apontamentos, entre eles serviços medidos e pagos que não foram executados, ausência de boletins de medição, serviços pagos em duplicidade e projetos executivos contratados e pagos que também não foram executados. O voto vista do conselheiro Moisés Maciel acolheu integralmente o voto da relatora do processo, que impôs a aplicação de multa para o deputado estadual Mauro Save e os ex-membros da Comissão de Fiscalização da empresa responsável pela obra, Valdenir Rodrigues Benedito, Mário Cazu e Adilson Moreira da Silva, no valor de 30 UPFs para cada um. Condenou os 4 mais o deputado Romualdo Júnior à restituição de R$ 16.647.000, no prazo de 60 dias, pelos danos causados ao erário, além da aplicação de multa de 10% aos citados pelo dano. No voto vista, o conselheiro Moisés Maciel acrescentou a indisponibilidade dos bens dos gestores e servidores responsáveis pelo dano, bem como os bens da empresa e sócios administradores à época dos fatos. Se mesmo com determinações de ressarcimento ao erário ainda se propaga a grande dificuldade de efetivamente recompor os cofres públicos, é imprescindível que esta Corte de Contas, no exercício do seu mistério constitucional, assegure a efetividade de suas decisões, bloqueando a disponibilidade de bens, quantos forem necessários para a garantia do ressarcimento. O procurador-geral da Assembleia Legislativa fez defesa oral em plenário e solicitou que a Procuradoria pudesse participar do processo como amigo da Corte, para que fosse garantido o direito de ampla defesa e o contraditório, além de realizar novos estudos sobre as metragens questionadas pelo Tribunal de Contas. Porém, o Pleno optou por não acatar o pedido do Legislativo Estadual. O processo foi discutido por quase 3 horas em plenário. A Constituição da República ela coloca certas coisas, e aí ela coloca bem que todo aquele que cabe ao Tribunal de Contas julgar as contas de quem administrar, gerir, lidar com dinheiro público, bem como daquele que causar dano ao erário, como o doutor Moisés lembrou. O TCU ele faz isso de uma forma, ele tem na sua lei orgânica a impossibilidade de que num processo de representação, num processo que tem a natureza de fiscalização, se devolva recurso público. Sempre que existe essa questão no TCU, há a conversão do processo, ele não tem outra alternativa. Em conjunto com o disposto no artigo 70, inciso 2º, que o próprio conselheiro Luiz Carlos leu também, que o Tribunal de Contas do Estado, em todo e qualquer processo, sua competência pode determinar a restituição de valores. Então, eu também voto no sentido de acompanhar a conselheira Jaqueline Jacobsen, apenas com e todas as sugestões, né, as contribuições do conselheiro Moisés Maciel.
A relatora do processo acolheu as determinações do voto vista. O Pleno acompanhou o voto da relatora Jaqueline Jacobse. Esse processo está completamente instruído, né? Está maduro, encontra-se apto a ser julgado, não apresenta vício processual, não houve cerceamento de defesa e eu não vejo como necessário conversão em tomada de contas, porque o processo está pronto, né, instruído completamente. Julgamento pela procedência, aplicação de multas, restituições de valores aos cofres públicos, inabilitação para o exercício de cargo em comissão e função de confiança, inclusive ao gestor e ordenador de despesas, declaração de idoneidade de empresa, determinações e recomendações à atual gestão, expedição de medidas cautelares de suspensão de pagamentos de indisponibilidade de bens, encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual, ao Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo, à Procuradoria-Geral do Estado e à Controladoria-Geral do Estado. Encaminhamento de ofício à CEPLAN, ao DECISE, do Banco Central, ao DETRAN e CENIB. Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso julga a representação interna envolvendo a Câmara de Lambari do Oeste. Confira. Trata-se de recurso ordinário interposto pela ex-presidente da Câmara Municipal de Lambari do Oeste, Nilva de Araújo, em face do acórdão número 254 de 2017, que julgou procedente a representação de natureza interna com aplicação de sanção de restituição de valores ao erário e multa proporcional ao dano em virtude de irregularidades referentes ao descumprimento e ausência de documentos comprobatórios de despesas com abastecimento de veículo e não realização de procedimento licitatório. Após análise dos autos, em consonância com o Ministério Público de Contas, o relator do processo, conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha, votou pelo provimento parcial do recurso e excluiu a multa de 6 UPFs decorrente da não realização do processo licitatório. Diante dos fundamentos explicitados nos autos, entendo que o presente recurso deve ser parcialmente provido para fim de excluir a multa de 6 UPF-MT decorrente da irregularidade referente à não realização de processo licitatório em virtude da existência da Lei Municipal 518 de 2015, que promoveu a atualização de valores da Lei de Licitação, enquadrando seu caso aos autos na hipótese de dispensa de licitação. Mantenho as irregularidades EB06 e JB01, com as sanções aplicadas no acordo combatido, pois restou comprovado nos autos que as falhas nos procedimentos de controle interno do sistema de abastecimento de veículos da Câmara Municipal de Lambari do Oeste acarretou no pagamento de despesas com combustíveis sem documentos comprobatórios, prejudicando a sua regular liquidação. Tribunal de Contas de Mato Grosso realiza monitoramento na Prefeitura de Tangará da Serra para apurar o cumprimento de determinação em acórdão após acúmulo ilegal de cargos públicos. Veja os detalhes. Durante monitoramento realizado pela Secretaria de Controle Externo da relatoria do conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha, ficou confirmado que a Prefeitura de Tangará da Serra cumpriu a determinação exarada no Acórdão número 3.506 de 2015. A determinação foi para que a atual gestão do município e da Secretaria de Estado de Educação concluíssem e instaurassem procedimentos administrativos próprios para apurar as responsabilidades da acumulação irregular de cargos públicos pelo servidor Silvio Ferreira dos Santos. Em defesa, a Prefeitura de Tangará da Serra comprovou que instaurou o processo administrativo disciplinar. Na mesma época, o servidor informou que pediu exoneração do cargo de motorista. Sobre o cumprimento da determinação da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer, o gestor afirmou que, após notificar o servidor, enviou a documentação referente à abertura de processo administrativo à Controladoria Geral do Estado. Após a análise dos autos, verifico que foram adotadas providências administrativas pertinentes, isto é, o servidor foi notificado e optou por permanecer com o vínculo estatal,
com vínculo melhor estadual, cessando a irregularidade e acúmulo de cargos públicos, antes mesmo da publicação do acordo que impôs a determinação. Sendo assim, o relator do processo votou no sentido de reconhecer o cumprimento da determinação apontada no acórdão. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você encontra em nosso portal. O endereço é o www.tce.mt.gov.br. Acesse! Até mais!